Liturgia do dia 30 de julho de 2022. Sábado da 17ª semana do Tempo Comum. Memória de São Pedro Crisólogo, bispo e doutor da Igreja. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Naqueles dias, os sacerdotes e profetas dirigiram-se aos chefes e a todo o povo, dizendo: Este homem foi julgado réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com vossos ouvidos. Disse Jeremias aos dignatários e a todo o povo: O Senhor incumbiu-me de profetizar para esta casa e para esta cidade, através de todas as palavras que ouvistes. Agora, portanto, tratai de emendar a vossa vida e as vossas obras. Ouvi a voz do Senhor vosso Deus, que ele voltará atrás da decisão que tomou contra vós. Eu estou aqui, em vossas mãos. Fazei de mim o que vos parecer conveniente e justo. Mas ficai sabendo que, se me derdes a morte, tereis derramado sangue inocente contra vós mesmos e contra esta cidade e seus habitantes. Pois em verdade o Senhor enviou-me a vós para falar tudo isso a vossos ouvidos. Os chefes e o povo em geral disseram aos sacerdotes e profetas: Este homem não merece ser condenado à morte. Ele falou-nos em nome do Senhor, nosso Deus. Jeremias passou a ter a proteção de Aicam, filho de Safã, para não cair nas mãos do povo e evitar ser morto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 68. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Escutai-me, ó Senhor. Escutai-me, ó Senhor. Retirai-me deste lodo, pois me afundo. Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam, e salvai-me destas águas tão profundas, que as águas turbulentas não me arrastem, não me devorem violentos turbilhões, nem a cova feche a boca sobre mim. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Escutai-me, ó Senhor. Escutai-me, ó Senhor. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome, e agradecido exultarei de alegria. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Escutai-me, ó Senhor. Escutai-me, ó Senhor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres
e não despreza o clamor de seus cativos. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Escutai-me, ó Senhor. Escutai-me, ó Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista, que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em continuação ao texto anterior da profecia de Jeremias, o de hoje apresenta-nos a reação ao discurso de Jeremias. Os sacerdotes e os profetas denunciam-no aos chefes do povo, acusando-o de profetizar a destruição do templo e de Jerusalém, ambos santos, porque são morada de Deus. Essa profecia constituía-se, pois, uma blasfêmia, merecedora de sentença de morte. Por sorte, os encarregados da justiça não eram nem os sacerdotes, nem os profetas, mas os juízes e os anciãos. Estes, perante a acusação falsa e incompleta dos interessados no culto, que citaram as palavras de Jeremias contra a cidade, mas não contra o templo, reagiram recordando o que acontecera um século antes com o profeta Miqueias. Este tinha pronunciado idêntica ameaça. O povo tinha se convertido, e Jerusalém fora libertada de Senaqueribe. Era o que também agora pretendia Jeremias. A coragem do profeta, manifestada na disposição de enfrentar a morte antes do que trair a palavra de Deus, também deve ter comovido os juízes, que unanimamente reconheceram que não era réu de morte, porque tinha falado em nome de Deus. O versículo 24, com que termina o texto litúrgico, anota como Jeremias foi salvo pela proteção de Aicam, irmão de Godolias, futuro governante de Jerusalém, imposto por Nabucodonosor. Não se trata de coincidências, de resultados de jogos políticos ou de milagres de circo. São acontecimentos e circunstâncias através dos quais se manifesta a ação salvífica de Deus, que garantira ao profeta: eu estarei a teu lado. No texto do Evangelho, o relato de Mateus sobre o martírio de João Batista, mais sóbrio que o de Marcos, baseia-se na história, pois se trata de um acontecimento datado no tempo de Herodes Antipas,
filho de Herodes o Grande, a quem os romanos reconheceram jurisdição sobre a Galiléia e a Pérea, no norte da Palestina. A decapitação de João Batista é motivada pela sua intransigência moral e pela sua forte personalidade. O profeta não se amedrontava diante de nada nem de ninguém, quando se tratava de denunciar a imoralidade. Não se amedrontou sequer diante de Herodes, que, tendo repudiado a consorte, tomou por esposa a mulher de seu irmão. Herodes continha a sua vontade de vingança, porque temia uma rebelião popular. Mas Herodíades não se preocupava com isso. Assim, quando Herodes jurou dar à filha de Herodíades o que quer que lhe pedisse, a adúltera não hesitou em sugerir a cabeça de João. E obteve-a. Com o seu martírio, João Batista terminou a missão de precursor. E Jesus compreendeu que era chamado a percorrer o mesmo caminho. Tanto João Batista como Jeremias eram profetas corajosos e fiéis à sua missão. Ambos conheciam o risco que era denunciar, em nome de Deus, os abusos dos seus contemporâneos, particularmente das autoridades. Ambos foram presos porque falavam demasiadamente claro e forte contra esses abusos. João foi preso por um monarca absoluto, e a sua sorte dependeu unicamente do arbítrio de Herodes. A situação de Jeremias foi diferente. Os seus acusadores eram os sacerdotes e os profetas. Podia defender-se deles, e começou por afirmar que a sua profecia não era fruto da sua mente, não era uma mensagem inventada, mas palavra de Deus ao povo. Depois, acrescentou que essa palavra não era uma afirmação absoluta, mas uma ameaça condicionada. Se o povo se arrependesse do seu mau caminho, seria salvo. Reformai a vossa vida e as vossas obras. Ouvi a palavra do Senhor vosso Deus. E o Senhor afastará de vós o mal com que vos ameaça. Estas palavras do profeta redimensionavam a situação e constituíam um insistente convite à conversão. Jeremias concluiu afirmando que condená-lo só piorava a situação, porque matar um enviado de Deus aumenta a culpa. Se me condenardes à morte, sereis responsáveis pelo sangue inocente. Perante estas palavras, os chefes e o povo rejeitaram a acusação dos sacerdotes e profetas. Jeremias não foi condenado à morte e pôde continuar o seu ministério. No caso de João Batista, o capricho de Herodes, ou mais exatamente a sua fraqueza, com a perfídia de Herodíades, levaram a melhor. João Batista, testemunha da verdade, foi calado, foi morto, sem poder explicar-se, sem ter quem o defendesse. Julgamentos semelhantes ao de João Batista repetiram-se muitas vezes ao longo da história e continuam a repetir-se ainda hoje. As perseguições são inevitáveis para quem anuncia a verdade de Deus. A verdade incomoda, tal como o amor, porque implica a renúncia aos próprios interesses egoístas e exige a abertura aos outros. Jesus disse aos seus discípulos: felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo gênero de calúnias contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu, pois também assim perseguiram os profetas que vos precederam. À partida, pode parecer mais fácil ficar por uma atitude complacente, por um silêncio diplomático, renunciando à missão profética, a falar em nome de Deus, como é próprio de batizados, de religiosos. Mas a felicidade só se alcança na partilha da sorte dos profetas,
e, sobretudo, da sorte do grande profeta e mestre Jesus. Hoje a Igreja faz memória a São Pedro Crisólogo, bispo e doutor da Igreja. Nasceu por volta do ano 380, em Fórum de Cornélio Imola, na Emília, e ali fez grande parte de seu clero. Em 424, eleito bispo de Ravenna, instruiu por sermões e atos seu rebanho, ao qual se dedicou sem medida. Morreu pelo ano de 450. Homem, por que és tão vil a teus olhos, tu que és tão precioso para Deus? Por que, tão honrado por Deus, te desonras a ti mesmo deste modo? Por que indagas donde foste feito e não te preocupas para o que foste feito? Esta casa do mundo que vês, não foi toda ela feita para ti? A luz que te foi dada afasta as trevas que te cercam. Por tua causa foi regulada a noite, medido o dia, para ti o céu, com os vários fulgores do sol, da lua, das estrelas. Se irradia para ti a terra, se embeleza de flores, de bosques, de frutos. Para ti foi criada no ar, nos campos, na água, linda multidão, formada de animais estupendos, para que a triste solidão não perturbasse a alegria do novo mundo. O Criador ainda imagina algo mais para tua honra. Põe em ti sua imagem, para que a imagem visível torne presente na terra o invisível Criador. Dos sermões de São Pedro Crisólogo, bispo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, São Pedro Crisólogo e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que fizestes do bispo São Pedro Crisólogo egrégio pregador do vosso Verbo encarnado, concedei-nos por suas preces meditar sempre os mistérios da salvação e anunciá-los em nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.